igual para todo mundo, Daiane. Dá uma olhadinha na configuração aí do seu notebook ou do seu celular. Deve ter, quando você tem o íconezinho da câmera, né? E do microfone. Clica nele que você vai ter que autorizar o som. Ou então, uma outra dica é você sair e entrar novamente, tá bom? Exato, isso mesmo. Que às vezes na hora que entra aparece para autorizar o som, né? Uhum. Então vamos lá. Boa noite a todos. Algumas pessoas já me conhecem. Aqui tem algumas pacientes minhas também, a Mônica que entrou, minha paciente. Bom, toda segunda-feira a gente faz a classe de educação continuada com a intenção realmente de ensinar as pessoas, compartilhar e ensinar o uso dos óleos essenciais, né? Que fazem parte da nossa rotina. Meu nome é Marcela Prado, eu atuo na microfisioterapia e atuo nessa educação de óleos essenciais, né? Compartilho com as pessoas aquilo que eu vivo e aquilo que eu vejo, não só na minha família, mas nos meus pacientes. E hoje eu convidei a Luísa, que ela é neuropsicopedagoga, gente, atende consultório, o dia dela é super corrido, mas ela super se colocou para participar, né? Para explicar um pouquinho da rotina dela, falar um pouquinho de alguns aspectos que são bem importantes para as crianças, principalmente com desenvolvimento atípico, e ela super topou, então obrigada, Luísa. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? É com você, você pode se apresentar e eu já compartilho aqui para a gente começar. Valeu, Mar, valeu. Bom, meu nome é Luísa, sou neuropsicopedagoga, como a Marcela disse, sou terapeuta Padovan, mas antes de tudo isso, eu sou mãe, tenho 3 filhos, tenho um adolescente, uma pré-adolescente e um bebê saindo da primeira infância. Então, primeiramente, eu vivi os olhos aqui em casa, né, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los. Eu fiquei super apaixonada pelos resultados. E aí, aos poucos, eu fui levando para a clínica e oferecendo como suporte terapêutico mesmo, né? E os resultados foram fantásticos, os pais gostam muito, né? A gente vê muito resultado positivo. E aí, hoje eu vim compartilhar com vocês, né? Conversei com a Marcela, eu não sei falar muito sobre os olhos, né? Eu sei falar dos que eu uso na minha prática, são muito voltados para aprendizagem, então para suporte de aprendizagem, e é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Que ótimo. Vou compartilhar aqui então a aula, tá? Má, enquanto você compartilha, entraram muitas pessoas novas aí e, de repente, não ouviram o que a gente comentou antes. Então, se é a sua primeira vez aqui, coloque seu nome no chat e a pessoa que te convidou, tá? Para você poder participar aí do nosso sorteio do final da classe. Se você tiver algum tipo de dificuldade de acesso ao chat para poder escrever, no final, você pode abrir o seu microfone para poder falar o seu nome e quem te convidou, tá bom? Mas se você tiver acesso e puder já fazer isso, coloque o seu nome e quem te convidou, que é para a gente depois conseguir te localizar e entregar se você for sorteado, tá bom? Estou tentando aqui, daí eu me acostumei com o Google Meet, mas eu acho que agora vai, vamos ver. Foi, gente? Foi. Foi, Mar. Foi, né? Uhum. Bom, então, como eu disse, né, a ideia hoje é eu falar sobre o impacto dos olhos sobre a minha especialidade, né? Eu sou especialista da aprendizagem, então eu vou falar, na verdade, mais da aprendizagem do que os olhos propriamente dito. A Marcela vai me ajudar nessa parte. Então, eu trouxe uma citação aqui falando que o aprendizado refere-se a uma mudança de comportamento que resulta da aquisição de conhecimento acerca do mundo. E a memória é o processo pela qual o conhecimento é codificado, armazenado e posteriormente evocado. Então, nós vamos perceber no percorrer dos slides
que a memória e o aprendizado estão intimamente ligados, né? E que, na verdade, a memória não é só uma estocagem de informação, né? Mas ela é também o processo pelo qual a gente consegue evocar e utilizar desse conhecimento que foi recebido através de algum estímulo, né? E é isso que a gente vai falar agora. Pode trocar, Má. Estou tentando aqui para o próximo. Eu vou falando, então, tá? Tá. A gente vai começar falando sobre o sono. Aí, falando sobre o sono, né? Que, se não é a maior base, é uma das, né? Para tudo, eu acho, né? E não seria diferente para o processo de aprendizagem. Então, a gente está vendo aí o hipotálamo, né? Que controla o início do sono, que é quando a gente deita e fica entre a vigília e a primeira fase do sono, né? É aquele sono mais leve, que a gente ainda consegue ter algum contato com o meio externo. Deixa eu só mudar aqui, que eu não estou vendo um pedacinho. Consegui. Bom, depois a gente vê um pedacinho ali embaixo, que é o hipocampo, né? Que é a região da memória, né? Que fica bem pertinho da amígdala. Vocês podem perceber aí que elas são vizinhas, né? Eles são vizinhos. E a amígdala é o centro da emoção. Então, durante o sono, essas duas áreas, elas são ativadas, né? E trabalham aí em conjunto, a gente vai ver mais para frente na formação de memória. A ponte contribui para o início do sono REM, a gente vai ver isso mais na frente também. E o tálamo, que é esse centro azul, que tem bem no meio aí da imagem, que ele impede que as informações sensitivas alcancem o córtex. Então, ele não permite que o meio, né, prejudique o nosso sono, né? Então, a audição e a visão é como se ficassem paralisados. Pode passar, Má. Acho que foi demais, né? Oi, Má, me passa esse material e aí eu tento compartilhar por aqui. Estou passando, Dé. Eu vou indo então, tá? Qualquer coisa eu volto para. É porque o visual apoia Tá para caramba. bom. Sim, já passei para ela. Eu vou indo. Então, a gente vai falar das fases do sono, né? Nós fazemos de 4 a 6 ciclos completos, né? E esses ciclos a gente vai ver mais para frente o quanto eles são importantes, né? Para que a gente consiga fazer uma faxina aí neurobiológica para o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. É o terceiro. Isso. Calma aí, deixa eu só tirando aqui. Aí. Então, a gente faz de 4 a 6 ciclos por noite, né? E é importante que a gente perpasse por todos eles para que a gente consiga fazer uma faxina aí no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, a primeira fase do sono é a transição da vigília para o sono, né? É aquele momento que a gente começa a adormecer, né? Que a gente tem um sono mais levinho, né? Aí a fase 2 a gente já entra num sono mais pesado.
caminhando para a parte 3 e parte 4, que é aqui que acontece uma parte bem importante, é quando a gente a gente entra para o sono profundo, né? A nossa pressão arterial cai, a frequência cardíaca cai, a nossa temperatura cai, quando a gente sente frio de madrugada, né? E é quando o nosso corpo faz uma recuperação fisiológica. Então, é nesse momento aqui que acontece uma grande faxina, né? Algumas partes do nosso corpo paralisam, né? Param de funcionar, alguns órgãos, alguns hormônios são liberados, então é por isso que a gente não sente fome de noite, entre outras coisas. E aí acontece uma grande faxina, que é o processo onde a gente restabelece funções neurovegetativas, né? E a última fase, que é a fase do sono REM, que é um sono restaurador, é quando o nosso corpo está bem pesado, né? O sono REM significa movimento rápido dos olhos, né? Quando a gente percebe quando a outra pessoa está sonhando, né? Quando está balançando os olhos. E é nesse momento, né? Na última fase do sono, que acontece a transição da memória. Então, é nesse momento aqui que a gente passa a memória de curto prazo, que está lá no hipocampo, para o córtex, que aí transforma em memória de longo prazo, né? A gente tem um hormônio que chama acetilcolina, e é nesse momento, né, que ele, como se ele adormecesse, né, ele para de funcionar e permite que essa memória passe do hipocampo para o córtex, transformando em memória de longo prazo. Pode passar. Aí são as fases do sono, como eu disse, né? Todas as fases são importantes, né? Obviamente que para a gente chegar na última, a gente tem que passar pela primeira, pela segunda, né? A gente tem que passar por todas elas. Aí a fase 1 e 2 acontece o armazenamento da memória motora, então atividades relacionadas a tocar instrumento, a prática de esportes, é aí que ela é consolidada. A gente até percebe, quem tem filho percebe que no começo do sono eles se mexem bastante, né? E às vezes acontece até com a gente que a gente está pegando no sono e acorda dando um chute, alguma coisa, né? A gente ainda está no sono leve e a gente já está restabelecendo essas memórias, né? Na fase 3 e na fase 4, é quando acontece o armazenamento da memória espacial, né? Que é muito importante para nós adultos, mas eu sinto uma importância muito grande para as crianças na fase de alfabetização, né? Porque essa memória espacial, essas habilidades visoespaciais são preditoras da alfabetização, né? Então, eu julgo elas muito importantes. E a última fase, que é o sono REM, que acontece o armazenamento da memória intelectual, né? Então, é quando a memória passa do hipocampo para o córtex, né? Que sai da memória de curto prazo, né? E vai para a memória de longo prazo. Pode passar. Então, aí eu coloquei sobre o cortisol, né? Que é um hormônio que a gente regula ele, né? Durante o sono. Uma noite de sono bem dormida, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue passar por todas as fases, fazer os ciclos várias vezes, né? Regula esse hormônio, né? E traz para a gente uma regulação emocional, um funcionamento executivo bom, mas não somente isso, né? Não somente uma noite de sono bem dormida, né? O estresse do dia também é capaz, né, de trazer uma desregulação aí desse cortisol, né? Principalmente os adultos que são expostos a muitos distratores, vamos dizer assim, né? Eles acabam produzindo mais cortisol, então os olhos, obviamente, eles, como eu disse, eles começam no sono, né? Eu acho que eles sempre são base para tudo, né? Mas às vezes é necessário que os olhos entrem também, né? Para a regulação
não só do cortisol, mas de outros hormônios, né? Que ele entre e regule sistema imunológico, a parte emocional, enfim. E então a desregulação, o excesso de cortisol causa baixa imunidade, problemas cardíacos, hipertensão, glicemia, nevralgias, ansiedade, problemas digestivos, mas também causa uma desregulação emocional, né? A gente sabe que isso na criança é muito comum, né? Principalmente nas crianças que estão na primeira infância, né? Até os 3 anos, que funcionam até a amígdala só, né? Então, elas estão constantemente abduzidas aí por essa desregulação emocional, né? Então, os olhos conseguem ajudar, dar suporte nisso também, né? Para que elas tenham uma educação emocional positiva, né? Para que elas consigam se sentir mais apoiadas, né? Enfim, né? E aí desenvolvendo esse centro executivo de forma positiva, né? E aí a desregulação emocional causa o rebaixamento do centro executivo, né? Eu coloquei aqui algumas funções executivas só, obviamente, né? Mas que eu julgo muito importantes, né? A atenção, que é a entrada do estímulo, né? Então, se a gente fala em memória, a gente fala de um estímulo recebido que vai para a memória de curto prazo e depois sobe para a memória de longo prazo, né? Mas a gente precisa do foco e da atenção, né? Para que a gente possa receber estímulo, integrar de forma positiva, né? A memória, que a gente já conversou sobre, né? Que existe a faxina dela durante o sono, né? Que ela está intimamente ligada, bem pertinho da amígdala, então por isso que a gente fala, né, de uma aprendizagem ativa, significativa, embasada com assuntos que agradem a criança, porque a gente já sabe que a memória e a emoção estão ali bem pertinho, né? E o controle inibitório, né, que é o nosso poder de controle mesmo, de contar até 10, né? De pensar, vou falar, mas não vou falar. Vou fazer, mas não vou fazer, né? As crianças estão em desenvolvimento nesse freio inibitório, né? Alguns adultos ainda estão também em desenvolvimento, né? Desse freio inibitório. Mas eu vou falar algo que eu não li em lugar nenhum, né? Que eu estou trazendo, estou me apoiando em mim mesma. Que quando a gente consegue cuidar, né? Desse controle inibitório muito precocemente, né? Então, com os bebês, né? E que a gente consegue trazer aí uma autovisão, autoconhecimento positivo, né? A probabilidade de a gente ter adultos emocionalmente saudáveis é bem maior, né? Então, quanto antes, melhor, né? Então, quanto antes cuidar do sono, quanto antes cuidar das emoções, quanto antes a gente apoiar. Obviamente, sabemos que com crianças existe o papel dos pais, da educação positiva, né? Não é só os olhos, né? Mas eles apoiam bastante, inclusive apoiam os pais também, né? Que precisam estar com controle inibitório. É muito difícil, né, gente? Criar os filhos, educar, trabalhar fora. Eu sei, tenho 3. Uso os olhos, ó. Tô aqui com o meu vetiver, porque hoje eu passei o dia fora, cheguei super agitada para dar comida. Eu falei, vou usar um olhinho para dar uma regulada. Luísa, e é legal, né, do que você está falando aí, eu como atuo com a micro é uma técnica que eu estou tratando a pessoa no individual, né? Estou tratando ela. E eu falo que é como se eu estivesse ali limpando o peixinho e ele vai voltar para o aquário. Se o aquário ele estiver sujo, esse peixinho ele vai sujar novamente. Então, que eu gosto muito dos olhos quando eu indico para esses pacientes, inclusive para mães de crianças, né, que têm um desenvolvimento atípico, que têm algumas queixas em relação a isso, na parte de aprendizagem, foco, atenção, hiperatividade, né?
é que tem que ser tratada a família como um todo, né? E não Uhum. ter a visão que a gente tem que tratar só aquela criança, não. A família como um todo. Os olhos, eles agem, né? Assim. Então, se você liga um difusor, por exemplo, na sala, né? Você vai estar atingindo todos que estão naquele ambiente, né? E é importante não só a criança, né? Com um aspecto que eu digo assim emocional em relação aos olhos, não só a criança ser tratada, mas a mãe também ser tratada, o pai, o irmão, quem faz parte daquele convívio, né? Do ambiente no maior tempo com aquela criança. Super importante, né? Isso que você estava falando de realmente da gente trabalhar as emoções ao longo do dia, uma noite de sono legal para todos, né? Para a mãe que no dia seguinte vai, com certeza, tem que enfrentar muitas coisas, principalmente, né, nas crianças com desenvolvimento atípico, é terapia, é fono, é fisioterapia, enfim. Então, essa mãe, ela tem que estar fortalecida também, né? Sim, reflete. O comportamento reflete muito na criança, né? A criança traz muito do comportamento dos pais, né? E é como você disse, né? É difícil criar, né? Educar, enfim, são tantas obrigações e sim, é muito mais pesado quando a gente fala de crianças atípicas, né? Existe uma carga muito mais pesada. Eu tenho a minha filha, eu não sei se eu conversei contigo, mas a minha filha do meio tem síndrome de Down, então assim, eu também eu sei como é isso, a carga é pesada, né? A gente fica com uma carga pesada também quanto mãe, escola, né? Inclusão, e é muito importante que a gente consiga aí Olhar para si, né? olhar para Também. si, já passo lavanda em todo mundo, já cheiro lavanda, passa na criança, já é bom porque economiza, né? Passa Sim. ali, já cheiro, eu sempre cheiro. Quando eu passo nas crianças, eu já cheiro porque eu sou apaixonada pelos olhos, né? Não dá para descontar, né? Legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente está falando do cortisol, né? E agora a falta de estabilidade emocional, né? Então, aí a gente vê a amígdala, né? Que é onde moram as emoções, né? E aí eu coloquei aí o sequestro emocional, né? Que traduzindo é quando a gente fica cego, né? A gente fica assim, as crianças ficam muito mais, né? E eu acho bacana falar, porque além de às vezes pode ter uma noite de sono bem dormida, tá livre aí da contaminação por metais, shampoo, sabonete e tal, que a do Terra também traz para a gente, né? Mas existem padrões cognitivos, né? De inflexibilidade, a gente percebe muito isso dentro do TEA, dentro da deficiência intelectual, né? Então, são padrões rígidos de inflexibilidade cognitiva, né? E onde eles se estressam com o ambiente, né? Falando em integração sensorial mesmo, né? Então, uma sensibilidade visual e um padrão visual da sala de aula traz uma carga maior, a sensibilidade auditiva e o padrão, né, que assim é inevitável, né? Inevitável, traz uma carga maior de integração. Então, às vezes, com todos os cuidados, essas crianças vivem num sequestro emocional, né? Mas porque é algo biológico que eles trazem, né? De uma desintegração sensorial, de uma rigidez cognitiva, onde os olhos, né, conseguem apoiar de alguma forma, né, para que consiga regular aí essas emoções, né? A gente sabe aí, eu coloquei o sequestro emocional, a gente sabe, voltando para falar que as crianças até os 3 anos, elas só funcionam até a amígdala, então elas não têm centro executivo, elas estão em desenvolvimento, né? Então, toda a resposta delas é uma resposta como a desse menino aí, então, se é fome, é isso, se é dor, é isso, se é alegria, é isso, se é chateada, é isso. Então, cabe, obviamente, aos pais, né, trazer esse centro executivo de orientação, de nomeação, mas os olhos podem também, de certa forma, ir ajudando nesse desenvolvimento de forma positiva. Pode passar. E aí eu
queria falar sobre imunidade, memória e aprendizagem, voltando na aprendizagem. Eu vou chegar na memória no final, né? Então, aí é uma curva de esquecimento de retenção, né? E voltando na memória, né? Ela acontece, uma parte importante dela no sono, né? Mas a gente precisa apoiar essa memória, principalmente nas crianças com desenvolvimento atípico, né? Então, a memória, ela é emoção, mas ela também é repetição, né? E aí tem a curva aí, aparece o vermelhinho em horas depois, o amarelo 24 horas depois, o verdinho uma semana depois, e um mês depois a gente percebe que a curva de aproveitamento a gente fica em 80%, né? Que é um resultado ótimo, na verdade, né? Então, aí mostra que a regularidade, né? Dos atendimentos, da frequência na escola, né? E que por muitas vezes há imunodeficiência, ou acontece muito nas crianças com síndrome de Down, né? De ficarem muito doentes, e aí são alunos mais faltosos, que faltam mais em terapia. Então, o quanto isso impacta na aprendizagem, né? A gente não apoia a memória desse jeito, né? E a gente acaba ficando com uma lacuna maior aí, né? Principalmente na escola, né? E então eu trouxe imunidade, memória e aprendizagem por conta disso, né? O quanto a gente consegue, a gente deveria dar suporte imunológico para essas crianças, né? Para que elas não venham a ficar doentes. Obviamente, quando ficam, a gente também, né? Trata com óleos. Aqui eu troquei uma caixa de remédio por uma caixa de óleos. E eu tratei, assim, nossa, infecções de garganta, assim. Eu fiquei muito impressionada, para ser bem sincera, com o resultado. A minha filha sempre ficou muito doente. E depois que eu comecei a usar os óleos, ela simplesmente nunca mais ficou doente. E quando fica, ela tem resposta aos óleos já hoje. É bem legal isso. Pode passar. Aqui, nós vamos falar da formação de novas sinapses, né? Voltando aí na aprendizagem, né? A gente precisa, a gente recebe, né, o estímulo sensorial, né? E a gente precisa encaminhar ele primeiramente para a memória de curto prazo, para depois chegar em tudo aquilo que a gente conversou, né? E as sinapses são responsáveis por isso, né? Pela comunicação do nosso cérebro. E eu queria fazer um paralelo com o DDR aí, né? Que eu uso na minha filha, amo, sou muito apaixonada por ele, né? E então eu trouxe aí a imagem de um neurônio, né? Ali estão os dendrícios, que são, na verdade, a entrada, né? O axônio, que é o corpinho do neurônio, e o final, que é o terminal do axônio, né? Então, para a gente conseguir, a gente sabe que existem áreas do nosso cérebro que são responsáveis por algumas especificidades, porém, nosso cérebro é integrado, né? Então, para que aconteça uma comunicação efetiva, é preciso que as informações circulem, conectem-se, né? E os neurônios dão conta disso, né? Então, as sinapses são as ligações entre um neurônio e outro. E então, eu trouxe aqui para vocês a bainha de mielina, que é essa camada que envolve o axônio, né? Que é o corpo do neurônio, né? Nela contém células gordurosas e o DDR age aí, né? Ele age nas células, né? Então, ele dá proteção e força, né? Para proteger o axônio, mas mais do que isso, né? Para proporcionar velocidade ao impulso nervoso. Então, quanto mais rápido o impulso nervoso passa por esse neurônio e chega no outro, mais rápido o pensamento acontece, dizendo grosseiramente, né? Então, o impulso nervoso entra
ele faz esse impulso saltitante, né? Então, ele polariza, despolariza, né? E vai fazendo a troca de sódio e potássio até chegar no terminal e fazer a ligação. Se ele não tiver com força, ele não tiver esse impulso saltitante, muitas vezes ele não chega até o terminal do axônio, ou seja, ele não continua, ele não chega onde ele deveria chegar, e aí, é como eu disse, ou ele chega muito devagar, ou ele não chega, né? E essa imagem que tem de uma lesminha aí embaixo. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho agora, baseado em tudo que você falou, Luísa. Vamos lá, eu até aproveitei a sua imagem, que eu achei muito legal, né, na questão do cortisol, para que as pessoas tenham uma ideia de que, às vezes, um processo, um detalhe que não esteja legal, ele vai afetar outras milhões de coisas, né? E o cortisol é legal porque eu acho falar dele, porque hoje está aí, eu acho que as amígdalas, né, que é responsável pelas emoções, elas estão super estimuladas, não só dos adultos, mas principalmente das crianças, né? E a amígdala ela é responsável pelo medo, né? O medo que a gente sente, né? Aquela superestimulação da amígdala, que faz parte do sistema límbico, que a gente sempre fala desse sistema límbico, né, gente? Nas aulas, enfim. E o legal voltado para a criança, a Doterra ela tem um Kit Kits, que ela atende muito bem tudo isso que foi falado hoje, né? Na questão da imunidade, a questão de foco, de aprendizagem, de ansiedade, de problemas digestivos. Então, assim, ela vai atuar, os olhos eles vão atuar como um todo, não só nas crianças atípicas, né? Mas principalmente porque eu acho que, na verdade, essas crianças, elas precisam muito mais, né, dos olhos, porque vai favorecer todo esse processo, né? Porque a gente sabe que esses tipos de criança, elas têm uma demanda maior, né? Um olhar maior, uma visão maior, porque não só o olhar, mas também requer mais tempo para acompanhar em terapias, né, de manter aquela constância que a Luísa falou, que é importante para a aprendizagem, né, para fixar na memória, para que ela tenha uma aprendizagem, um foco melhor, tá? Então, os olhos, eles vão atuar na mente, no corpo e nas emoções, tá? Os olhos que a gente vai falar agora. Pode passar, Déia. Então, vamos falar um pouquinho desse kit das crianças, né? Um dos óleos que contém é o Finker. O Finker, ele é um blend, ele é uma mistura de óleos, tá? Ele tem o vetiver, que é esse que a Luísa citou agora, que ela gosta muito de usar. Ele tem alguns outros. E o principal foco do Finker realmente é o foco. TDAH, concentração, hiperatividade, clareza mental, pensamento acelerado. Então, assim, é um óleo para ser usado, de repente, antes de uma aula, antes de uma terapia, tá? Antes da criança executar alguma tarefa, que ela precise ali de atenção e que nada sequestre, né, a atenção dela. Só que tudo bem, vamos pensar que aquela criança ela tem que ter atenção naquele momento. Mas eu sempre falo, né? Os olhos eles se integram com o nosso corpo, assim como o nosso corpo ele é todo integrado, né? Então nada é por acaso. Um sintoma ou qualquer queixa de uma mãe não é apenas aquilo. A gente tem que percorrer um caminho para tentar achar a causa daquilo, né? A Luísa citou a questão dos distratores, de materiais pesados. O que significa isso? Muitas vezes, algo que ou que a criança faz uso, né, desde um shampoo que tem tóxico, desde um sabonete que também tem agrotóxico, ou um produto de higiene utilizado para a mãe, que a gente sabe que esses produtos também interferem, pode estar inflamando o corpo daquela criança, daquela pessoa, né? Porque eles inflamam, nosso corpo ele vive inflamado. A gente, obviamente, que tem aí vários atributos que podem melhorar essa inflamação, atividade física, alimentação, né? Hoje em dia, principalmente as mães das crianças com desenvolvimento atípico, elas focam muito na alimentação, né? Em tirar glúten, enfim, gordura, tal, mas assim, não é só isso. Isso é importante, é muito importante, né? Mas a gente tem que pensar, até voltando um pouquinho à questão do sono,
a gente tem que pensar no sono quando acorda. Porque o sono, uma noite de sono, ela começa de manhã, quando a gente levanta, né? Então, a gente tem que, para ter uma noite de sono legal, a gente tem que ter um dia legal, né? A gente tem que cuidar e pensar como um todo, tá, gente? Então, quando eu falo do Finker, como eu estou falando agora, não é apenas esse óleo que vai ajudar, mas é um todo. Como é que essa criança dormiu, como é que essa criança se alimentou, como é que essa criança passou o dia, como é que é a rotina, como é que é a constância dessa criança, tá? O Steri é um óleo para o equilíbrio emocional dessa criança, tá? Então, para raiva, birra, frustração, desconectado. Então, é um óleo aí, é um blend também. Esses óleos já foram desenvolvidos pensando realmente nas crianças e pronto para ser usado, tá? Ele é um rolãozinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum para mostrar para vocês. Ele é um rolão, né, que a gente abre já pronto para passar, para ser usado, tá? E ele pode ser usado topicamente e inalado, tá? Pode usar para fazer a inalação também. Deve, na verdade, né? Pode passar, Deia. O Stronger, pensando na questão da imunidade, né? Que é muito importante nas nossas crianças. E como a Luísa citou, as minhas filhas também. Elas vão fazer 4 anos agora. E há 3 anos, eu, graças a Deus, eu não sei o que é uma criança doente. Não sei. E quando começa, meu sogro tá até aí, ele até falou, nossa, a gente foi para Ubatuba, pegamos um dia de praia, em pleno frio, chuva, e ele falou, essas crianças vão ficar doentes. E não ficaram. E se fosse em outra época, ficariam com certeza, né? Então, assim, eu não sei o que é ter criança doente. Graças a Deus, assim, de imunidade, eu posso dizer que eu vejo muita diferença, principalmente utilizando esse mix de proteção, tá? E pode ser usado para ferimentos, né? Garganta inflamada, passar, sempre usando o uso externo na criança, tá? Então, ele é um blend para fortalecer o sistema imunológico. O Brave, ele é um mix da coragem, né? Então, para aquela questão de medo, insegurança, motivação, encorajamento, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas têm essa insegurança, algumas mais, outras menos, e quem sabe melhor da criança sempre são os pais. Então, assim, é uma coisa muito legal, é um desafio, né? Você aprender a utilizar esse kit com as crianças. Você sente quando ele está inseguro, você usa. Você sabe que ele vai precisar se focar em alguma coisa, você já tem aquele óleo para foco. Vamos reforçar o sistema imunológico daquela criança todos os dias com um mix de força, de proteção, né? De blindar. Pode passar, Deia. O Hasker e o Calmer. O Hasker, gente, ele é um mix de conforto. A gente sabe que muitas vezes eu, como fisioterapeuta, não querendo puxar para o meu lado, mas assim, a gente tem aquela dor do crescimento e as crianças, elas não sabem muitas vezes dizer o que ela está sentindo, né? E mudanças de fase, mesmo antes dos 3 anos, né? Tem muita dor do crescimento, né? Mudança de fase e tal. Eu passei por isso com as meninas antes de um ano de idade. E o Hasker, ele é muito bom para essas dores musculares, né? A dor do crescimento, contusões, machucou, caiu, pode estar usando o Hasker, tá? Ele já é preparado para passar, dores de cabeça. Então, ele é um mix realmente para dar esse conforto físico, tá? Atuando mais realmente na parte física da criança. O Calmer, ele é um mix calmante, ele é uma preparação para o sono, né? Então, eu acredito que se a gente pensar, né, em uma rotina com a criança, né, e não só com a criança, mas com os pais, tá, gente? Já utilizando os óleos para esse apoio emocional, apoio imunológico, né? Vai agregar bastante como um todo, né? Não é usar, minha criança, ela não tem foco, não tem atenção, então vamos lá, vamos usar só o Finker. Não, mas e a noite de sono, como é que tá? Será que ela não sente alguma dor que de repente também sequestre a atenção, o foco dela? Né? Então, assim, começar a descobrir o que aquela criança, além do foco e atenção, o que mais, né? O que será que pode estar causando isso? Então, esse mix calmante, ele ajuda a preparar um sono mais calmo, reparador, que faça todos os processos, porque às vezes a pessoa fala, ai, eu dormi a noite toda. Eu tenho muito isso no consultório. Tá, e como é que você acordou? Ah, cansada.
Será que você chegou lá na fase REM? Você passou por todas as fases, a fase 1, 2, 3, 4 e chegou no REM? O que acontece muitas vezes são micro despertares. Então, você está na fase 1, passa para a fase 2, passa na 3, micro despertou, volta para 1. Chega na 2, vai para 3, vai para 4, micro despertou, volta de novo para 1. Então, você acaba não fazendo todas as fases do sono, sendo que essas fases elas têm que ser feitas todas e várias vezes durante a mesma noite. Não é uma vez. Você vai para o REM, volta para o 1, vai para o REM umas 4, 5 vezes, se eu não me engano, mais ou menos isso, tá? Então, será que o sono realmente está sendo um sono de qualidade? Então, é pensar que é como um todo realmente. Então, se essa criança ela não dormiu bem, ela teve microdespertares, ou esse adulto não dormiu bem, teve um microdespertares, no outro dia a regeneração ela não foi completa, tá? E aí a criança ela fica mais irritada, o adulto menos paciente e um acaba ali trocando energia, ressoando um ao outro, tá? Pode ir pro próximo. Esse Kit Kids, ele vem, são seis touches, tá? Pode ser parcelado em 3 vezes. Aqui, junto com o kit, a gente colocou o balance. Vou falar um pouquinho desse óleo para vocês, né? Pensando no, como eu falei, no ambiente, na família como um todo. Por que esse óleo tá junto aí com o kit? Esse é o balance, eu comparo muito ele com um estabilizador de humor, né? Então, assim, pensa que tem dias... Eu tenho até muitos pacientes que relatam, nossa, no mesmo dia eu já fiquei ansiosa, depois eu fiquei desanimada, triste. Então, assim, muita instabilidade de humor no mesmo dia, né? Então, esse óleo, ele equilibra a sua emoção. Então, se você estiver ansioso, né? Muito ansioso, aquele cortisol lá em cima, né? Super agitado, eufórico, querendo resolver milhões de coisas ao mesmo tempo, ele vai te abaixar, ele vai modular teu sistema nervoso central, trazendo você para o equilíbrio, tá? Ah, mas eu tô sem energia, sem vontade de fazer as coisas, por mim eu ficava o dia inteiro deitado na cama. Ele vai elevar o seu sistema nervoso central também, trazendo para o equilíbrio. Então, é um óleo muito legal para ser usado em difusor, para ser passado topicamente, né? A mãe pode passar aqui na região do peito, pode inalar, a mesma mão que passou, né? Você faz uma inalação. E é muito importante, gente, quando a gente faz a inalação dos óleos essenciais, ele, em 22 segundos, ele chega no nosso sistema límbico, que são aquelas áreas que a Luísa citou, que se conectam com as emoções, né? Então, quando você começa a estimular emoções positivas, você vai estimulando através dos óleos essenciais, com certeza isso vai refletir lá na frente no comportamento. Por que eu digo lá na frente? Porque é um caminho, é um processo. Você estimula uma emoção, você gera um sentimento, né? E que vai gerar um comportamento. Então, assim, é muito importante a gente não pensar naquilo que está gritando, que está latente, pensar lá atrás, né? Então, alguma coisa... para aquela emoção ou para aquele comportamento que está latente, ele percorreu um caminho até chegar lá, né? E eu não sei se todos aqui conhecem óleo essencial, mas, assim, eles são extraídos das plantas, tá? Então, eles são retirados das plantas, são super potentes. Uma gota de óleo essencial, assim, é o suficiente, né? Quando a gente utiliza, que nem esse o balance aqui, para fazer o uso. E eles, na verdade, são 3 formas de usar, principalmente para os adultos. A gente pode fazer a inalação, passar topicamente, e alguns deles a gente pode fazer a ingestão, né? E a gente tem grupos aí que dão esse suporte, né, de como utilizar, de como iniciar a tua rotina com óleo essencial, sua e das suas crianças, tá? Então, esse kit aqui, junto com balas, você divide em 3 vezes no cartão. Você pode conversar com quem te convidou, quem é o seu contato aqui, que eles vão te auxiliar a fazer, né, a sua inscrição para obter esse kit e também o acompanhamento para a utilização disso nos seus filhos, tá?